E aí pessoal, aqui é o professor Luciano Daniel. Vamos continuar então falando sobre introdução à modelagem em espaço de estados, né? Bom, então o sistema representado em espaço de estados, ele tem um conjunto de equações de estado da forma derivada dos estados, né? O vetor derivado dos estados x ponto é igual a ax de t mais bu e y é igual a cx de t mais du. Lembrando que em espaço de estados a gente está no domínio do tempo e não da frequência, tá bom? Então n é a ordem do sistema, tá? A matriz A, ela é n por n, tá? E eu tenho m de mamãe entradas, que é o vetor u, que tem o 1, o 2, o 3 até o m entradas, tá? E o vetor de saídas y é um vetor do tipo R linhas e uma coluna, ou seja, y1, y2, y3 até yr, ou seja, R saídas, tá? E, consequentemente, as matrizes A, B, C e D vão ter essas dimensões, né? A é N por N, a B é N por M, a C é R por N e a D é R por M, tá bom? Então, o vetor x de t é o vetor de estados do sistema, né? Olhando para esse sistema aqui, vamos escrever o chamado, vamos definir o que é um diagrama de simulação desse sistema, tá? É um diagrama, na realidade, é um diagrama de blocos, mas por que eu vou chamar aqui de diagrama de simulação? É justamente para diferenciar do diagrama de blocos que eu vou reservar esse termo para diagramas no domínio da frequência, no domínio S de Laplace, tá? O diagrama de simulação ele é no domínio do tempo, tá? Então ele é composto por integradores, por blocos de ganho, mas tudo no domínio do tempo, tá bom? Como eu tenho aqui um vetor x de t e eu tenho a derivada desse mesmo vetor, eu já posso entender que eu vou ter um processo de integração aí. Qual é esse sinal aqui? Esse sinal aqui é x ponto, é a derivada do vetor de estados. E qual é o sinal de saída? A integral da derivada da própria função que dá o próprio x, né? Vamos ler essa equação aqui, olha só que interessante. X ponto é igual a uma soma, tá vendo? Uma soma dessa parcela mais essa parcela. Então é exatamente isso que a gente vai colocar aqui no desenho, olha só. O x ponto é uma soma, então a gente coloca um bloco somador, olha só. De uma parcela, qual? AX. A vezes esse vetor x aqui. Então vamos colocar aqui, ó, mais BU, ou seja, se a entrada aqui é U, eu tenho que passar aqui por um bloco que é a matriz B, um bloco ganho, matriz B, e entra aqui. Agora olhando para a equação de saída, y é igual a uma soma também, cx mais du. Bom, se eu entender que y está aqui, ó, a saída y está aqui, ela é uma soma, então eu vou botar aqui um somador. Y é igual a C vezes X, então a matriz C aqui, ó, CX, mais DU, ou seja, é o vetor U vezes um termo direto, que é a matriz D, aqui ó, D, e soma aqui, né? Tá aí. Então, esse é o diagrama de simulação geral, né, de um sistema em espaço de estados. Quais são os blocos que eu tenho nesse sistema? Esses blocos aqui são chamados blocos do tipo bloco ganho, tá? Ganho. Porque ele simplesmente pega esse sinal aqui, multiplica por esse ganho e é o que resulta aqui. Esse bloco aqui é o integrador e esse aqui é o bloco somador, bloco soma. Ele simplesmente pega esses sinais e soma. Se aqui tivesse, por exemplo, um sinal de menos, eu pegaria cx menos du, né? Se eu colocar um sinal de menos aqui, ele entra na soma com sinal trocado. Agora nós vamos definir o que seria a matriz de transferência desse sistema aqui em espaço de estados. Como é que a gente acha, a partir desse sistema em espaço de estados, a matriz de transferência?
Ora, se y de S saída é igual a alguma matriz vezes U de S que é a entrada, a saída y de S sobre U de S é justamente a matriz de transferência. Então, essa é a matriz de transferência G de S. Então, a matriz de transferência do sistema é igual a matriz C vezes a variável de Laplace S, vezes a matriz de identidade I, da mesma ordem de A, tá? A I é N por N. C, SI menos A menos 1, vezes B, mais D. Agora, pessoal, nós vamos estudar as chamadas formas canônicas de representação do espaço de estados. Então, seja essa função de transferência G de S escrita dessa forma, onde o numerador é escrito em função desses coeficientes, né, beta 0, S, beta 1, até o beta n menos 1, e o denominador é escrito dessa forma, onde o S elevado a n, a ordem do sistema, esse coeficiente você coloca obrigatoriamente 1 aqui, e os coeficientes, os demais coeficientes é alfa n menos 1, alfa n menos 2 até alfa 1, alfa 0, onde isso aqui, função de transferência, por definição, é a saída y de S sobre a entrada U de S. Considere que ela é estritamente própria. O que significa isso? A ordem do polinômio do numerador ela é menor, obrigatoriamente, que a ordem do polinômio do denominador. Então, a essa função no domínio da frequência corresponde qual função no domínio do tempo? Bom, então, essa equação aqui no domínio da frequência corresponde a essa equação no domínio do tempo, que é a derivada enésima da saída y, tá? Mais o coeficiente alfa, índice n menos 1, vezes a derivada enésima menos 1 de y e tal, até alfa 1, a primeira derivada de y, mais alfa 0 vezes a derivada de ordem 0 de y, que é a própria y, né? E isso é igual a os coeficientes beta, né, que são os coeficientes aqui da entrada. Beta, n menos 1, U, derivada n menos 1, né, enésima menos 1 de U, mais até beta 1, derivada primeira de U, mais beta 0, derivada de ordem 0 de U, que é a própria U, né? Vou colocar até aqui, tá faltando. Pronto. Então, de posse desses coeficientes alfa 0, alfa 1 até alfa n menos 1, e desses coeficientes aqui, beta 0, beta 1 até beta n menos 1, eu consigo montar a forma chamada forma canônica observável, tá? E a forma canônica controlável. A forma canônica observável é uma matriz, você tem a matriz A, que é uma matriz de zeros nessa diagonal, exceto nesse último elemento aqui, que é menos alfa n menos 1. Tá? E os coeficientes alfa 0, alfa 1, etc., são colocados com o sinal trocado aqui nessa última coluna. Ó. Menos alfa 0, menos alfa 1 e assim por diante até menos alfa n menos 1. O vetor B são os coeficientes beta, ó, beta 0, beta 1 até beta n menos 1. E a matriz C é composta por zeros, exceto o último elemento aqui, na última coluna, que é 1. Ah, eu esqueci de mencionar, essa diagonal aqui é uma diagonal de uns, tá? Essa diagonal abaixo da diagonal principal é uma diagonal de uns, que vai até aqui, tá? Bom, já a forma canônica controlável é composta por essa diagonal de zeros, exceto o último elemento, que é menos alfa n menos 1. A última linha aqui é composta pelo negativo dos coeficientes alfa, né? Menos alfa 0, menos alfa 1 até menos alfa n menos 1. A matriz B é composta por zeros, exceto a última linha aqui, que é 1. E a matriz C, que é composta aqui pelos coeficientes beta 0, beta 1, até o último, que é beta n menos 1. Qual que é a relação que existe entre a forma canônica controlável e observável? Então, tendo a forma canônica observável, você consegue achar a forma canônica controlável e vice-versa, desse jeito aqui, fazendo as transpostas e trocando onde estava a B é a C e a C é a B, né?